Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje, né? Mais uma semana começando e que seja uma semana, né, de bênção, de vitórias, de realizações na nossa vida, em nome de Jesus. Hoje eu vou ler com você 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. A palavra diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, reconciliação é o processo de redimir o homem de seu estado pecaminoso e das trevas espirituais, restaurando-o a um estado de harmonia e união com Deus. Então, olha o que Deus fez. Quando Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, era para nos reconciliar novamente com Ele. A palavra diz ali, que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas nós só conseguimos viver o algo novo de Deus se nós estivermos reconciliados com Ele, em harmonia com Deus. Porque Deus mandou Jesus morrer na cruz para nos comprar de volta. Porque nós fomos vendidos, né, para o pecado. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, ele nos comprou novamente, nos reconciliou, e a palavra diz aqui, que isto é, Deus estava em Cristo consigo, né? Ele estava com Cristo reconciliando o mundo. Para você ver que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele não poupou o seu Filho único. Jesus teve que vir, padecer, morreu numa cruz, levou o meu pecado, o seu pecado, a minha culpa, a tua culpa, a nossa dor. Jesus levou tudo sobre si. A salvação é um pacote completo. Deus nos reconciliou em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos entender isso, que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E se nós estamos em Cristo, as coisas velhas, as coisas que nós praticávamos, nós não podemos praticar mais, né? Como a pregação que eu vi ontem à noite, né? Quando o pastor disse que o diabo não criou nada. A única coisa que o diabo criou foi a mentira. E quantas pessoas, gente, vivem enganadas pelo inferno, com falsas promessas, indo atrás de falsos profetas, de adivinhações, de muitas coisas que não vêm da parte de Deus. Por isso que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós vivemos o algo novo, o sobrenatural de Deus. Nós temos experiências diárias com Deus. E nos momentos em que nós estamos passando por tribulações, por situações difíceis, é o momento em que você tem as maiores experiências com Deus.
Você vê Deus agindo na tua vida. Você vê Deus revertendo situações que aos olhos humanos pareciam impossíveis. Eu já ouvi tantos testemunhos. Um dia uma irmã me contou o testemunho dela. Ela disse que o esposo tinha como é que se diz ali, uma sociedade, né, com uma pessoa. E esta pessoa fugiu, foi embora com o dinheiro e ele ficou só com as dívidas. E ela disse que eles não conheciam Jesus, mas Deus enviava uma obreira, uma irmã que era de uma igreja, até a casa da mãe dela, porque essa mulher vendia Avon, né, ou Natura, Avon, né, e foi até a casa da mãe. E a mãe convidou essa senhora para ir até a casa da filha para fazer uma oração. E ali a filha ouviu falar de Jesus. E um certo dia ela entrou no quarto e o esposo estava com uma arma. Ela sentiu falta do homem, né, do marido, e perguntou para a filha. A filha na época era pequena, onde é que está o pai? Ela disse, eu acho que está no quarto, mãe. E quando ela chegou lá, o esposo estava ajoelhado no chão, com a arma apontada para sua cabeça. Ela chegou naquele momento e disse, você tem certeza que é isso que você quer para a tua vida, para a minha vida e para a vida da nossa filha? Você acha que assim você vai resolver o problema? Ela disse que ele largou a arma, saiu chorando. E ela disse que naquele momento ela dobrou o joelho dela e clamou. Ela disse, meu Deus, se tu existe, tu vai reverter isso na nossa vida. E eles começaram a frequentar a igreja e Deus foi abençoando eles. Ela disse assim que ela trabalhava, ela disse, eu era escrava dentro de casa, eu não podia abrir uma janela, uma porta, a gente queria pagar a dívida, mas a gente não tinha como, era só o meu salário. E o meu esposo tinha vergonha dos cobradores, ele não abria mais a casa. Ela disse, eu não podia abrir a minha casa no dia que eu estava em casa. Até que Deus foi dando direção, ela se tornou dizimista, ela ficou fiel, permaneceram firmes e Deus foi abençoando, ele conseguiu dar volta por cima. Quando eu saí daquela cidade de onde eu vim, eles estavam com 2 carretas novas, uma das melhores caminhonetes da cidade era dele, uma dívida de mais de 300 mil reais na época, isso há mais de 10 anos atrás, que parecia impossível de ser paga, foi paga. E hoje, né, eles vivem prósperos, abençoados. Por quê? Porque eles deixaram Deus ser Senhor da vida deles e colocaram aquela situação impossível nas mãos do Pai. E eles abandonaram as coisas velhas e começaram a viver o novo. Foram fiéis a Deus no pouco e sobre o muito Deus os colocou. A maior alegria daquele homem era poder estar na igreja. Todo domingo ele estava lá. A gente brincava, né? Podia faltar o pastor, mas ele não. E era a alegria daquele homem levar a fidelidade dele, devolver para Deus o que era de Deus. E eles eram muito abençoados e são muito abençoados. Por quê? Porque eles começaram a viver o algo novo. Eles começaram a viver o plano de salvação que Deus tinha para a vida deles. A reconciliação. E nós somos reconciliadores. Nós temos a palavra da reconciliação. Porque nós devemos... A palavra diz aqui de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Por isso que Jesus disse, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra da reconciliação. Nós anunciamos, nós pregamos. E muitas vezes nós pregamos através do nosso testemunho. E esses irmãos que eu falei agora há pouco eram pessoas humildes.
simples, não tinham soberba, não tinham orgulho. Eram umas pessoas que você olhava e você não dizia o dinheiro que tinha, a prosperidade que tinham, porque eles tinham um amor tão grande pelo reino, que quando o pastor pedia, né, uma ajuda para ajudar uma família, pessoas que às vezes estavam passando por necessidade, até mesmo na igreja, eles eram os primeiros a ir lá e ajudar. Eles faziam um rancho, como a gente diz, levavam carne, porque ele trabalhava, né, com carne, levavam o melhor para aquelas pessoas. Eles eram os primeiros a ir até o pastor e dizer: pastor, aonde que essa pessoa mora? Porque eles entenderam o que Deus havia feito na vida deles. Eles procuravam sempre auxiliar, reconciliar. E através da vida deles, estas pessoas viam o mover, o agir e o cuidado de Deus. A nossa provisão, ela vem de Deus. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas Deus pode reverter ela. Só Deus pode fazer o impossível virar possível na nossa vida. Mas nós precisamos ter fé. A fé nos traz segurança. E nós precisamos estar seguros em Cristo. Viver o sobrenatural. Deixar Deus prover as coisas para nós. Deixar com que Ele seja o provedor. Quando Ele disse para Gideão descer até aquele rio e mandar aqueles homens, né, beberem água. Aquele que pegou água com a mão e ficou vigilante, ele disse: com esses 300 você vai vencer os midianitas. Sendo que 20.000 foram embora, porque estavam com medo. E os outros que se abaixaram e lamberam a água como cães, Deus disse: esses não. Com 300 homens, o que parecia impossível, Deus fez Gideão vencer um exército. Porque Deus faz assim. Se você deixar Deus te guiar, Deus te conduzir, Deus te dar a direção do que você deve fazer, você vai vencer as batalhas. Você vai vencer as lutas que têm se levantado na tua vida. Mas nós precisamos estar reconciliados, unidos em harmonia com Deus. Deus restaura, né, o nosso estado. Você já parou para analisar como está a sua vida, como você está ou como você estava quando Jesus te encontrou? Porque Ele nos encontrou. A palavra diz que Ele nos encontrou, Ele nos amou primeiro. O perdido era eu, era você, não Ele. Foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Cristo, Ele nos encontrou. Na sua infinita misericórdia, amor e bondade, graça, Ele nos encontrou. Nos reconciliou através do seu sacrifício naquela cruz. Ele pagou um preço alto. Por alguns momentos Ele ficou afastado do Pai. Quando Ele estava com todo o nosso pecado, com toda a nossa culpa sobre Ele, o Pai se afastou dele por um momento. Mas foi necessário que Ele passasse por isso, para que nós pudéssemos ter novamente este acesso ao Pai. Porque enquanto o homem vivia no pecado, ele estava afastado de Deus. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Mas Jesus, quando Ele levou os nossos pecados, no momento em que Ele disse está consumado, o véu se partiu de cima a baixo no templo e hoje nós temos acesso ao trono do Pai. Nós vivemos essa reconciliação e nós temos esse ministério de reconciliação. Através de nós, pessoas serão reconciliadas a Deus. Através do nosso testemunho de vida, da nossa fé, pessoas serão reconciliadas com Deus. E nós precisamos fazer isso.
Nós somos embaixadores de Cristo aqui. O bem que nos alcançou, nós devemos sim proclamar para as pessoas, para que elas sejam participantes da mesma graça que nós somos hoje. Porque nós estávamos perdidos, nós andávamos em trevas. Se hoje nós estamos na luz e hoje nós estamos aqui, foi porque Ele nos amou, porque Ele nos comprou, porque Ele nos redimiu, nos reconciliou e Deus estava junto com Ele nesse ministério. Então, reflita nas suas atitudes. O que você está fazendo? Você está sendo um testemunho de vida para o teu vizinho, para o teu colega, para os teus amigos, para os teus familiares. Através do teu testemunho, essas pessoas serão reconciliadas com Deus. Às vezes a gente ouve a pessoa dizer, né, o santo de casa não faz milagre. Mas você não precisa pregar. Tem vezes que você não vai precisar nem abrir a boca para falar nada. Só a tua fé, as tuas atitudes, o teu proceder vão falar. Esta pessoa vai olhar e vai dizer, esse homem é um homem de fé, essa mulher é uma mulher de fé. Já passou por tanta coisa, mas está ali porque nós permanecemos de pé. Quando nós cremos, quando nós vivemos esse ministério reconciliados com Deus. Então reflita nesta palavra, se reconcilie com o Pai e faça com que outras pessoas sejam reconciliadas e sejam participantes desta graça, assim como nós somos. Reflita. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai. Que elas sejam reconciliadas, alcançadas pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão. Que elas vivam em paz, em harmonia contigo, Pai, em união contigo, Senhor. Que elas vivam a vida e a vida em abundância que Jesus veio para nos dar, que elas possam viver o melhor que o Senhor tem para a vida delas, que elas possam desfrutar da vida em abundância, da graça que superabundou nas nossas vidas, Pai. Que elas vivam e que elas levem outras pessoas a serem reconciliadas contigo, porque elas devem entender que são embaixadoras do Senhor aqui, aonde o Senhor nos chamou para levar outras pessoas a serem reconciliadas, a serem participantes deste amor, desta graça, deste perdão. Oh, Pai, que elas tenham esse entendimento, que o teu amor e a tua graça alcance a muitos através da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, uma semana de bênção e de vitória, em nome de Jesus.